Agora, antes disso, o Mauro César Pereira, que situação do Ronaldo Fenômeno, hein? Porque é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, né? Falou que desejava ser presidente da CBF. Muitos poderiam encarar como uma mudança, divisor de águas, e 23 federações fecharam as portas para ele. Eu quero deixar claro duas situações. Primeiro, eu acho ridículo federações fecharem as portas para qualquer candidato, porque isso mostra que você nem quer escutar, que você já está ali num sistema onde você não quer escutar novas propostas, onde você não está aberto à mudança, e isso mostra o porquê do futebol brasileiro estar do jeito que está, né? Porque funciona de uma forma totalmente questionável. E as federações têm muito mais força que os clubes, porque o peso do voto das federações vale mais. Então, eu acho patética essa postura de não abrir porta. Tem que abrir a porta para qualquer um que você ache que possa ser um candidato de peso. E o Ronaldo seria um candidato de peso. Agora, também tem outro lado, na minha opinião, Mauri, eu vou perguntar para você. Eu nunca vi o Ronaldo Fenômeno como uma grande possibilidade de mudança no futebol. Um cara que está tão interessado no bem do futebol brasileiro. Não vejo. Não vou ficar bajulando, porque é um grande nome, é inclusive um ídolo que eu tenho. Dentro de campo foi um dos melhores que eu vi jogar. Agora, pelos bastidores se sabia que o Ronaldo estava fechado com o Ricardo Teixeira. Que mudança é essa? Que um ídolo quer trazer para o futebol brasileiro, se por trás tem um dos piores nomes da história do nosso futebol. Porque, me desculpa, Ricardo Teixeira é um dos piores nomes da história do futebol brasileiro. Se a gente está falando de sistema, de tudo que acontece em CBF, de coisa ruim, uma das primeiras pessoas que você lembra é Ricardo Teixeira. E o Ronaldo, pelos bastidores que a gente sabe, estava ligado ao Ricardo Teixeira. Então tem isso. Eu critico as federações, porque para mim tem que escutar, mas também não eram essas mil maravilhas, né, Mauro? O Ronaldo. Agora, acabou sendo um mico para ele, Mauro? O que você acha de tudo isso? Bem, primeiro, se as federações quiserem um feedback, elas podem perguntar ao pessoal do Valladolid o que eles acham do Ronaldo gestor. No Cruzeiro, ele fez até uma gestão, me pareceu correta, né, de resgate do clube, e na primeira oportunidade vendeu o Cruzeiro. Teve lucro, né? Acho que sim, deve ter tido lucro, sim, né? Pô, não, lucro, com certeza. Né? Teve lucro e tal, então vendeu, fez um bom negócio. Então o Cruzeiro foi bom para ele. Primeiro que apareceu lá e tal, vendeu o Cruzeiro, vamos embora. E se ele de fato tem um apoio dos ex-dirigentes da CBF, seria trocar o presente pelo passado. O passado não é bom, o presente também não anima muito. Então, o modus operandi é esse. O que precisa mudar é os clubes que começaram a se reunir ontem no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, né? Eles estão querendo mudar a história do Campeonato Brasileiro, ter o controle do campeonato. Eles não conseguiram montar uma liga, agora querem, juntando as duas ligas, ter o controle do campeonato, que está ainda nas mãos da CBF. Está na hora dos clubes se rebelarem também contra o processo eleitoral da CBF. As federações sozinhas elegem o presidente, porque elas têm peso 3. Os clubes de Série A têm peso 2 e os de Série B têm peso 1. Então, se você somar todos os votos dos 40 clubes ranqueados entre as primeiras, nas duas primeiras divisões do futebol brasileiro, se todos votarem no candidato... Imagine que o Ronaldo conseguisse cooptar votos para... Primeiro, ele teria que ter apoio das federações. Vamos imaginar que ele conseguisse o apoio. Aí ele conseguisse os votos dos clubes. As federações, sozinhas, nem precisa todas elas. Elas têm peso 3, elas conseguem eleger o presidente sozinhas, sem voto dos clubes. Isso tem que mudar. Essa mudança foi feita há alguns anos, os clubes são subservientes, aceitaram, salvo exceções, então está na hora dos clubes se rebelarem contra isso. Tem que mudar esse negócio. Eles têm que participar ativamente na eleição do presidente da CBF. Mas eu, sinceramente, nunca tive expectativa nenhuma de que o Ronaldo vá apresentar nada de novo no futebol brasileiro. Uma coisa é o jogador, foi um grande jogador. Outra coisa é dirigente. Platini está aí para confirmar a tese. Platini foi um craque. Foi bom na UEFA? O Platini foi bom? Foi legal? Né? O falecido Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, não foi um bom presidente do Vasco. Não foi um bom presidente. O Pedrinho foi um ótimo jogador. Está sendo um bom presidente do Vasco? Está lá perdido no meio da crise do Vasco.
A condição é muito adversa para ele, mas... Raí, Mauro, Raí no São Paulo. O Raí não foi brilhante como dirigente esportivo, é um cara super sério. São coisas distintas. Às vezes você não tem a capacidade para aquilo, e às vezes você não tem digamos assim, a disposição de fazer o que é necessário, digamos assim, né? Então, Ronaldo seria mais um. O fato dele ter sido um craque, um jogador sensacional, não significa que ele vai ser um bom dirigente. Então, para mim, não muda nada, sinceramente, não muda nada, especialmente se de fato ele tivesse o apoio dessas pessoas. É uma situação, velho Vamp. Eu falei aqui na abertura do programa, tem um ciúme do Ronaldo, né, pela grande amizade que tem com você, porque eu me considero o seu grande amigo, sua muleta, né? Quando você precisa apoiar, é aqui que você pode apoiar, ter um braço amigo. Você tem uma grande amizade aí com o Ronaldo Fenômeno. Agora, velho Vamp, foi um papelão do Ronaldo, hein? Ele ter falado tanto que tinha interesse. Eu acho que ele poderia ter tentado antes. Vou tentar conversar com as federações. Se me abrirem as portas, aí eu vou. Mas não, ele falou, quero ser candidato à presidência, anunciou que ia se candidatar à presidência, e aí 23 federações fecham as portas. Eu também não acreditava que o Ronaldo ia ser divisor de águas de nada. Agora, também mostra aí que tem um sistema no futebol brasileiro meio nojento, né, Vamp? As federações nem quiseram escutar um candidato. Elas poderiam, vem, a gente vai escutar suas ideias. Tipo assim, vou escutar, mas tô cagando, porque já tô fechado com o outro. Mas fechar as portas mostra o seguinte, futebol brasileiro já tá nessas mãos e delas não vão sair. É verdade, Tico, a gente tem amigos assim, às vezes fica afastado, né? Eu tô afastado do Ronaldo, não falo com o Ronaldo há mais de 3 anos. Como você também, né? Quem é a cúpula mesmo que tá junto com o Ronaldo? Quem é os caras mesmo que você falou? Quem era a turma? Ricardo Teixeira, falaram que estava por trás. Como você também é bem informado, já foi muito bem informado, você já teve vários amigos dentro da CBF, né? Eu poderia ter ciúme também, né? Foi uma pessoa muito, muito bem informada dentro da CBF, por sinal ele esteve lá dentro, muito próximo. Eu também ficaria com ciúme de você também, eu te entendo. Eu sei o que é isso. Querido, muito querido lá dentro. Já foi muito querido. Mas brincadeiras à parte, quem é as 4 federações que ia atender ele, Tico? 23, você falou que 23 fecharam as portas. Agora eu tô querendo saber quem é as 4. Eu acho que ele não falou. Ele não falou. Ele não falou, não, né? Eu vou até ler já a postagem dele, Vamp, mas ele não cita quais aceitaram, não. Isso a gente sabia, é muito difícil, cara. É muito mais fácil o Reinaldo aqui, ou o Rubinho lá no Rio, ou com outro presidente lá, o Feijó, o Sarney, um desses caras ser presidente da CBF do que o Ronaldo. Isso é escrito. Tá escrito. É um desses caras aí que vai comandar o futebol brasileiro. O Edinaldo saindo, pode entrar o Reinaldo, pode entrar o Feijó, um dos irmãos Feijó, um dos filhos do Sarney, né? Tem uma galera aí que é... O Fernando Sarney é vice-presidente já, há anos. O Ronaldo vai chegar, vai puxar a cadeira, ele sabe disso. Vai cuidar do Valladolid, que a torcida lá quer matar ele. Eu vou até ler aqui, tá, a postagem do Ronaldo, mas antes eu vou perguntar pro Bruno, tá? E também pro Mauro, pro Vamp, se eles tiverem alguma noção disso, porque o Mauro já trouxe um pouco da ideia dele, né? A única forma de esvaziar a CBF e essas federações é uma liga forte dos clubes. Só que os clubes não tomam vergonha na cara. Os clubes não conseguem se unir, eles não conseguem. Já tiveram várias tentativas, vamos formar uma liga forte. Aí tem uma liga forte, aí tem outra liga que não concorda com o que a outra liga sugere. Cara, se os clubes grandes do Brasil, estou falando dos grandes, os grandes realmente, na minha opinião, vamos lá, os de maior tradição. Você pega os 2 de Minas, os 2 do Sul, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, e ali do Nordeste você pega, vai, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, Sport e... É que o Santa Cruz, a situação que tá é meio louca.
Mas vai, Sport, Santa Cruz e Náutico, do Nordeste. Se desses aí, você pegar uma grande maioria que decida formar uma liga forte, acabou. Só que nunca isso vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque eu pergunto para você, Bruno, pergunto para o Mauro, pergunto para o Vamp, a CBF, ela não pode ter esse poder eternamente, gente. Há quantos anos o futebol brasileiro já está nas mãos de Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, Marim, Caboclo, agora Edinaldo. Cara, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Por mais que o Edinaldo não tenha deixado satisfeitos a cúpula, né, que tentou derrubá-lo, mas são sempre esses dirigentes. Acaba com o poder da CBF. Se a gente sabe que a CBF nunca vai mudar, vai sempre ser essa hegemonia de um determinado grupo, acaba com a CBF. Deixa a CBF esvaziada. Organiza um campeonato brasileiro com os clubes. Deixa os clubes fortes. Porque não tem condição, gente. Não tem condição. A CBF nunca vai mudar. Ainda tem relação com TV, com tudo mais. Os clubes precisam se unir. Mas tem condição disso acontecer? Ou não, Bruno Prado? Ou sempre a gente vai ver o futebol brasileiro nas mãos dessa CBF sempre tão questionada? Muito babada por muitos também, que precisam ficar com o rabo preso, né? Precisam ter entrevistinha exclusiva, precisam transmitir jogo, tem isso também. Tem muita babação. Mas quem sabe realmente o que acontece que não tem rabo preso, acha um nojo. Vai ser assim mesmo, e o Edinaldo vai ser reeleito, e não é nem o Edinaldo que é poderoso, assim, o Edinaldo ele tá representando um grupo de poder, assim, se ele desagradar ele cai, aí bota outro, igual o Caboclo caiu, o Rogério Caboclo caiu, aí entrou outro, o Marco Polo ele era mais poderoso, ele caiu via FIFA, era uma outra situação ali, né, mas ele realmente era muito poderoso. O Edinaldo não, assim, é uma diferença estar no poder e ter o poder. O Ricardo Teixeira era muito poderoso. O sogro dele, então, nossa senhora, o ex-sogro, o João Avelange, né? Esse aí era poderosíssimo. Então, as federações, elas têm, elas recebem da CBF, assim, como eles chamam aquilo de... A mesada? Eles têm, é oficial isso, não é nada, assim, eles recebem seria um incentivo ao futebol da região, enfim, eles recebem da CBF todo mês, um incentivo ao futebol de cada região, assim, as federações elas têm esse poder. Antes era as 27 federações e os 20 clubes da Série A que votavam para presidente da CBF, eram 27 contra 20, as federações tinham vantagem. Quando teve a discussão do Profut, que era uma discussão sobre sobre as dívidas que os clubes tinham com o governo, enfim, uma maneira de tentar melhorar a situação dos clubes nesse sentido, foi colocado que os 20 clubes da Série B também teriam que participar desse colégio eleitoral, era uma das condições. Então passaram a ter 40 clubes e 27 federações. E o Marco Polo, um pouco antes de ser afastado, lá em 2017, ele, numa reunião com as federações, né, para você votar para presidente, os clubes têm que votar. Para você mudar assim, regras, estatutos, você só precisa da aprovação dos presidentes das federações. O Marco Polo, ele mudou e deu peso 3 às federações, peso 2 aos clubes da Série A e peso 1 aos clubes da Série B. E nem teve muita gritaria dos clubes, não? Teve nada. Não falou nada. Os clubes não estavam na reunião, foi entre os presidentes das federações, mas os clubes aceitaram de boa. Até eu lembro que quando o Marim estava preso e quiseram colocar... o Marinho, quando foi preso, ele era vice-presidente, né? Ele quiseram colocar alguém para substituí-lo como vice. E aí escolheram o Coronel Nunes, que depois foi presidente. Tem capacidade. O Paulo Nobre falou essa frase. Que foi um grande presidente do Palmeiras. Então, mesmo o Paulo Nobre, que foi um grande presidente, ele, quando perguntaram do Coronel Nunes, você acha que ele vai ao candidato a ser vice? Ele falou, tem muita capacidade. Enfim, os clubes não parecem insatisfeitos com isso, não parecem. Eles agora falam que, de novo, eles vão se juntar numa liga só para organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2027. Vai saber, né? Isso agora teve oportunidade, não aconteceu se dividir em dois, que na verdade são 2 blocos comerciais, não são ligas. Essa liga é outra coisa, são 2 blocos comerciais que venderam direitos de televisão.
Então, só se os clubes quiserem mesmo se impor. O futebol ele gera dinheiro, audiência, repercussão por causa dos clubes. Nós que vamos comandar isso aqui. E não só organizar o Campeonato Brasileiro, também se impor em relação ao calendário. A gente vai ter o calendário o ano inteiro, o Campeonato Brasileiro organizado pelos clubes. Eles podem se impor, porque uma TV paga muito alto para transmitir um campeonato, porque tem o Flamengo, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o Vasco, os clubes. E não por causa das federações. Então, mas os clubes não querem se impor. Eles também estão satisfeitos com o atual sistema de poder. O Campeonato Paulista tem 16 datas, por exemplo. A gente vê os clubes de São Paulo reclamando porque jogou segunda ou por causa do pênalti. Mas São Paulo também é aliado da federação, como o Palmeiras o Corinthians Então, não tem. Acho que não há um interesse realmente de uma mudança. Não existe. Então, é muito confortável para quem está no poder manter o mesmo sistema de poder e não tem um sinal claro de que vai ter uma mudança. Edinaldo será reeleito e o Reinaldo, que a gente citou agora há pouco, ele tem uma grande chance de ser presidente no futuro, quem sabe o próximo, porque ele é muito influente. Até quando o Edinaldo estava afastado e ia ter uma eleição, ele lançou a candidatura dele. Ele é hoje um dos vice-presidentes e é um cara muito poderoso também. Inclusive, quando houve essa eleição do Coronel Nunes, né, os representantes dos clubes, né, dirigentes dos clubes foram até a federação e tal, foram até a CBF, e eles chegaram com voto fechado, os grandes aqui de São Paulo, para apoiar o Coronel Nunes, que era apoiar o status quo, a manutenção de tudo como estava. E aí foi quando o Paulo Nobre, abordado pelos repórteres na chegada, perguntaram do Coronel Nunes, ele mandou tem capacidade. Aparentemente nem sabia direito quem era o Coronel Nunes, porque ele era um dos vários vice-presidentes, o mais velho, né? Então, naquele momento... Eles elegeram ele para ele ser o mais velho, isso. Porque o mais velho era o Delfim de Pádua Peixoto, isso. Que começou a fazer um discurso de oposição. Da de Santa Catarina. De Santa Catarina. Aí o puseram para ser o cara mais velho, que era alguém que fazia parte do grupo ali, que poderia ser, de certa forma, até... controlado, né? Digamos assim. Se o Marco Polo caísse e estava ameaçado por causa dos escândalos, assumiria o mais velho. O mais velho, e o mais velho estava fechado com ele. Então, é verdade, uma grande movimentação ali para manter o poder, para não perder, porque o Delfim apareceu ali como querendo dar o bote, digamos assim, né? Ele viu que podia cair no colo dele. Exatamente, era uma oportunidade. Eu tô lembrando aqui, lembra aquele presidente da Câmara dos Deputados, Severino, né? Que não é mais vivo. Severino Cavalcante. Ele não estava nem na parada, falou, se eu me botar, eu vou dar aumento para todo mundo. O cara ganhou a eleição... Como é que ia tomar agora? Tem o cala-boca de todo mundo. Não, mas isso acontece também nos clubes, né? No Flamengo, agora, na candidatura à presidência do clube, o BAP disse, dias antes do pleito, que não ia, que era mentira, que tinha rumores de que ia ter demissão no Flamengo. Gravou um vídeo para os funcionários do Flamengo. E assumiu o poder, teve dezenas de demissões. Eu até o questionei, publiquei até no meu blog, ele respondeu e tal, mas falei, você disse que não teria demissão. Não, mas peraí, temos que fazer. Tudo bem. Você prometeu. Quer dizer, isso acontece em todos os setores da política no Brasil. Na política, no esporte, em tudo, rigorosamente em tudo. São bem parecidos. Não, muito parecidos. Tanto que vários políticos são dirigentes, viram dirigentes, e dirigentes viram políticos, né? De diferentes correntes, diferentes partidos, ideologias, isso aí, ou sem ideologia nenhuma. Ideologia é o poder, é estar ali e tal, né? Um dia um ingênuo disse que política e futebol não se misturam, né? Ingênuo, sei lá o que é, eu não sei se é ingênuo. Talvez, sei lá, uma tentativa de estimular a alienação das pessoas, a dizer que futebol e política não se misturam. Eles são uma coisa só. O esporte, né? Uma coisa só. O que é o COI? O que é o COB? Né? É a mesma coisa. O NUS, mas ficou quanto tempo? O que é a FIFA? Não, sim, CBF, eu falei o COI, porque não é só o futebol, o esporte em geral. A Federação de Vôlei. A Federação de Vôlei teve um escândalo em 2014, as matérias que fez o Lúcio de Castro, jornalista, dossiê vôlei. Era um escândalo. Natação, tudo. O presidente da Federação de Vôlei hoje é o presidente da Federação Internacional, da FIFA do vôlei. Então, assim, como é que política não se mistura com esporte? Mistura totalmente, é um encarne, cara, é um encarne. E isso que a gente está vendo é isso, é essa movimentação. Então, e é bom eu separar. O ex-jogador, quando ele para, ele não significa, ele pode ser um ótimo jogador, qualquer um, não significa que ele vai ser um bom dirigente, ou ele vai ser um bom político, se ele for para política. Não deve ver uma coisa com a outra, são coisas totalmente distintas, né? Não é nem a garantia de que um bom jogador vai ser um bom técnico, né? Às vezes o cara é um bom jogador, não é um bom técnico, e o outro é um jogador razoável, até ruim, e vira um bom técnico. Essas coisas não estão interligadas.